Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero demonstrar o funcionamento do circuito de interface de potência com relé. Em primeiro lugar, o relé. Esse aqui é um relé didático que a gente tem na escola, tá vendo? Esse quadradinho, inclusive, aqui ele tá sem a tampinha, para vocês verem que existe uma chapinha. Esses dois lados é o lado que a gente vai alimentar na fonte, positivo e negativo, tá? Esse é um relé de 12 volts, você pode ter relé de 5 também. E aqui são as saídas, os terminais do relé. Como esse aqui é uma plaquinha didática, ele já está soldado por baixo, tá? Então, eu tenho aqui o terminal comum, aqui eu tenho normalmente aberto e aqui o normalmente fechado. O que significa? Que os contatos entre o comum e o normalmente fechado, então, quando ele está em repouso, estão assim. E entre o comum e esse aqui, que é o normalmente aberto, está solto. Então, o que vai acontecer? Quando ele receber uma corrente, uma tensão e uma corrente circular por ele, o magnetismo vai fazer a chapinha se mover e aí vai comutar daqui para cá, certo? Então, quem está fechado vai abrir, quem está aberto vai fechar. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso com a lâmpada, eu já vou demonstrar para vocês. Veja, aqui eu tenho uma lâmpada, né? Daquele. E um cabo que vocês conhecem, certo? Se eu ligar aqui, a lâmpada acende. Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou ligar no relé. Então, veja bem, aqui é o normalmente fechado. Então, eu vou fazer um interruptor com cabo verde, certo? E se eu ligar no normalmente fechado, a lâmpada acende. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligá-lo no normalmente aberto. Então, você vê que eu tenho um interruptor. Quando o relé acionar, ele vai deixar passar. Esse lado, então, do relé, você pode ligar com qualquer tipo de carga. Corrente contínua, corrente alternada, pode ser motor, pode ser ventilador. Eu vou ligar numa lâmpada, porque eu estou usando 127, inclusive, tá? E o lado que comanda o relé vai ter que vir uma corrente para que ele possa acionar. Vamos ver? Primeiro, a gente vai ver o relé atuando. Olha, eu tô com a fonte de 12 volts, certo? E eu vou encostar aqui e eu quero que vocês vejam. Quando eu ligo aqui, ó, a chapinha, ó, certo? E fecha os contatos. Então, agora eu vou ligar a parte AC, que eu desliguei, só para vocês poderem ver a chapinha funcionando. E a gente deve ver, então, a nossa lâmpada, vocês vão perceber pelo clarão, né? Acender, ó. Conforme eu clico aqui, a chapinha comuta e aquele que estava normalmente aberto se fecha, fechando aquele interruptor da lâmpada, certo? Ó, vou tirar. Chapinha voltou ao normal, tá ali. Eu poderia usar o NF. Em algumas aplicações, a gente liga o NF, quer dizer, a lâmpada tá acesa. E quando eu tenho, por exemplo, o botão de emergência de uma máquina. Então, a máquina está funcionando. Se acontece alguma coisa, a pessoa aperta o botão de emergência. O NF se abre e cessa a corrente para lá na lâmpada. De novo, ó, funcionando normalmente. Quando eu coloco, cessou. Mas como nós vamos fazer o controle, né? Porque ali eu tô colocando 12 volts, é uma fonte poderosa. Inclusive, eu queria que vocês vissem que, olha, tá passando uma corrente de 40 miliamperes, tá? Lembra, ó, eu vou tirar, ela acende, né? Que tá no NF. Ó, 40 miliamperes, ó. 0,04 de corrente. Então, como que eu vou fornecer 40 miliamperes para acionar um relé com a saída do Arduino ou de um outro microcontrolador? Por isso que eu preciso do circuito eletrônico, que a gente vai ver já, tá?
Olha, gente, eu vou mostrar para vocês, então, aqui está o circuito da interface montado com o transistor, tá? E alguns resistores, igual aquele desenho que era da atividade, né? Então, ó, se eu colocar este cabinho aqui, ó, na alimentação, vou pôr corrente na base, olha. Corrente na base, o transistor acende o LED. Esse LED, como ele é de alto brilho, ele precisa de uma corrente relativamente elevada para funcionar. Então, eu vou medir agora as correntes para mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu vou medir a corrente para vocês terem uma ideia, olha. Vou interromper aqui na base, certo? E vou medir a corrente, olha. Daqui até chegar aqui na base, ó. Então, eu tenho uma corrente de base, deixa eu pegar desse lado aqui. Tem uma corrente de base de 1,1 mA, certo? Bem baixinho. Ótimo. E essa corrente de base causa para o meu coletor, agora eu vou colocar aqui, ó, corrente de coletor, vou pegar aqui por cima, para não atrapalhar para vocês verem, ó, uma corrente de 27 mA. Então, você veja que o LED está acendendo com brilho total e eu tenho 27 mA. Praticamente o que eu precisaria ali para o relé, né? O relé eu preciso um pouquinho, talvez mais. É que é naquele display da fonte, 0,04, pode ser 0,03, né? Que sempre oscila, uns 30, 40 mA. Olha lá, ele está me dando 27 com essa carga. Agora, então, nós vamos interligar tudo para que vocês possam entender o funcionamento e ver ele acionando. Muito bem, gente. Então, agora a gente vai interligar tudo. O que que eu fiz? Eu liguei aqui, ó, os dois terminais de alimentação do relé no circuito aqui, com esse cabo, com um fiozinho amarelo, ligando ele no circuito de acionamento, certo? Então, aqui é o acionamento, aqui é a interface de potência. E a minha carga vai ser a lâmpada que tá ligada, né? Com aquele interruptor no 127. A minha fonte 12 volts, agora a gente vai ver o circuito funcionar, né? Então, quando eu coloco aqui, ó, a corrente é suficiente para fazer o relé como tá, e eu tenho minha lâmpada acesa. Se eu usar o normalmente fechado, quando comuta, ele apaga. E a hora que eu tirar daqui, ó, desligou, ele acende. Comutou, ele apaga. Tá? Se for normalmente fechado. Se for normalmente aberto, vou trocar aqui para vocês. Né? Tem o LED aqui indicando, ó. Então, ó, desligado, ligou, comutou. Ok? Esse é o funcionamento da interface de potência com relé. Valeu!